Olha só, então trazer aqui essa situação do Memphis Depay, porque saiu na Holanda, tá? Olha só, hein? Segundo a ESPN da Holanda, o Flamengo apresentou uma proposta por Memphis Depay, atacante do Corinthians, atacante holandês, que segue negociando sua permanência no Corinthians. Vale a gente lembrar que o contrato dele com o Corinthians é cheio de situações exageradas, valores absurdos, cara, tem cláusulas ali inacreditáveis, tem situações ali de premiação, de aluguel, de imóvel. Cara, é umas paradas assim absurdas, né? Fora que o jogador tem 32 anos, histórico grande de lesões. Eu achei de cara assim, falei, cara, isso aí, né, não tá batendo, apesar de ser a ESPN da Holanda, né? Vale lembrar que o Flamengo tá negociando aí com 3 jogadores considerados aí, pelo menos pelo que o Boto falou, que o Flamengo vai contratar 3 jogadores aí, o atacante, o ponta e o meia é o Almada. Agora, a gente sabe que são 3 atacantes, pelo visto, gringos, né? Aí o pessoal, não, pode ser o Depay. Não, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, tá? A gente consultou uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, olha a resposta que eu recebi. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Aí eu falei, então posso desmentir? Pode desmentir. Não tem nada. Isso não existe. E aí uma outra fonte que eu estava conversando ainda falou assim, cara, esses empresários, eu vou te contar, que loucura. Então todo mundo achando isso uma verdadeira loucura, essa história que saiu na ESPN holandesa de Memphis Depay no Flamengo, tá? Os torcedores do Flamengo, óbvio, estão reagindo aqui. Olha só, os comentários, né? O Vini Freestyle tá amarrado e o bonequinho rindo. Vou fixar ele aqui, porque realmente, né, cara? O Glauber Santos, vai pra lá essa bomba, vou fixar também. Você já sabe a minha opinião aqui, né? Se eu tô fazendo isso, você já sabe, né? Provavelmente foi algum empresário do cara que lançou na mídia para conseguir enganar mais ainda o Corinthians para pagar salário mais caro. Acho que não dá para fixar mais esse não. É limite de 2. Vou responder. Sensacional. Faz sentido. Que loucura, meus amigos. O que os empresários... Cara, não vou acusar o empresário, mas o que os caras nesse meio não fazem, né? Já estão usando, ó, Henrique Didi, né? O anterior foi o Breno Bel, agora Henrique Didi. Já estão usando o nome do Flamengo para negociar um contrato melhor. Perfeito, perfeito. Tem que responder os torcedores, porque vai ficando em destaque esses aqui. Tá repreendido, seria o pior negócio, nunca sai fora, tá amarrado, ex-jogador em atividade. Gabriel Barbosa, holandês, também não, cara. É um bagre também não fala isso não. O Gabigol teve a sua história, teve seu momento no Flamengo, jogou demais, fez muito gol, foi decisivo. Então não vamos também, né, ter ingratidão com o Gabriel Barbosa. O Fernando Cavalcante, 027, de jeito nenhum. Os contratos dele o tornam sócio majoritário do clube. Deus que nos perdoe. O Flamengo pode receber uma bolada para, inclusive, utilizar naquela meta de receitas que tem, que precisa vender alguns jogadores todo ano, para utilizar para contratar. O Flamengo vai receber muito dinheiro nessa situação aí da venda do Vini Júnior por parte do Real Madrid. E o Real Madrid que está gerando uma situação até meio chata, né? Tá pensando na contratação do Rodri, cara. Olha isso. Vendendo o Vini para tentar contratar o Rodri. Eles que são desafetos, aquela situação toda lá, né, que aconteceu. Eles não vão falar isso, mas tem aquela situação toda da bola de ouro e tudo mais. Então, jornalistas espanhóis voltaram a noticiar o interesse do Real Madrid em vender o atacante Vinícius Júnior. O jornalista Juan Jesus trouxe que o jogador poderia ser vendido por cerca de 100 milhões de euros, 580,4 milhões de reais na cotação atual. E que clubes sauditas já estão de olho nas movimentações também, tá? Tem Manchester United, todo mundo interessado. Vale destacar que o Flamengo tem direito a 2,5% de uma venda do Vini Júnior, tá? Por conta do mecanismo de solidariedade. Em uma eventual venda por esse valor, o Flamengo receberia algo em torno de 15 milhões de reais, tá? É um dinheiro considerável, né, para um valor aí de dispositivo de solidariedade. Não é sempre que você vai receber 15 milhões num dispositivo de solidariedade. 15 milhões é o valor que você paga, às vezes, numa contratação boa, tá? Num jogador aí mediano, vamos dizer assim. Então, é um dinheiro interessante, né? Mas é o quê? 2 milhões e pouco de euros? Mas, pô, é dinheiro, tá? É uma situação aí que
ajuda, né, nos cofres do clube, ajuda naquela conta dos 200 e poucos milhões que tem que ter em vendas, você já abate ali praticamente 15 milhões. Tá? Então a gente torce aí, na verdade, que o Vini seja feliz, se não querem ele lá, que ele seja feliz aonde ele for. Né? Estamos na torcida aí. O pessoal gosta muito de torcer contra ele porque ele saiu do Flamengo, como torcem contra o Paquetá, contra o Vini. Torço muito pela felicidade dele. E que daqui a pouco, Vini, daqui a pouco você tá chegando no Mengão também. Relaxa que você vai chegar no Mengão de novo. O Thiago Almada está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Flamengo. A gente trouxe informação, o Pilhado também trouxe informações pontuais desde o começo. A Raíza Simplício, nossa amiga também que trabalha na Placar com a gente lá, tá aí trazendo informações importantes. Até o GE dando crédito para ela que a chegada do reforço ainda não está sacramentada. Eles tinham dito que estava tudo certo, mas agora estão dizendo que não está, porque, cara, tem que apurar. E aí tem a informação da Raíza, né, que é aquela coisa, pode estar 99%, não assinou ainda, não tem jeito, tá? O negócio caminhou bem nos últimos dias, a TNT Esportes, a Monique Danello trouxe também essa informação, que o negócio avançou muito. Então, todo mundo está tendo essa mesma informação agora. Tá? A presença do agente no Rio de Janeiro, como informado pela Raíza Simplício, foi confirmada por nós, tá? Deve encaminhar o negócio. Então, vai se reunir aí com o José Boto esse final de semana. E, cara, agora o negócio deve ser fechado na faixa ali, pelo que estão comentando, até o que eu estava falando com o Pablo Rafael Rua, na faixa de 23 milhões de euros por 60% dos direitos do jogador, tá? Então o Flamengo se falou muito em 30 milhões de euros por 100% dos direitos, não tem esse valor exato e essa também a porcentagem dos direitos que o Flamengo vai adquirir, mas a questão é que avançou com o Atlético de Madrid, outra coisa, o Flamengo conversou com o Atlético de Madrid para eles resolverem a situação lá com o banco, tá? Então, envolve garantias e tal, e o Flamengo tá com um nome muito bacana na praça, o Flamengo é bom pagador, contratou o Samuel Lino com eles, então o Flamengo tá com um nome, cara, super bem avaliado. Então o Flamengo tá tranquilo, Flamengo com o Atlético de Madrid, tudo amarrado, e outra coisa, hein? O Flamengo tem essa, manda a proposta para saber, não, o Flamengo conversa, depois tá tudo certo, o Flamengo manda já o negócio, o papel lá, resolve, e é isso, tá? E o Thiago Almada, informação importante para a gente trazer aqui também, é que o Thiago Almada já está na América do Sul, tá? Olha só a informação, o Thiago Almada, que tem esse acordo aí para defender o Flamengo, tá tudo encaminhando, voltou à Argentina para cumprir uma promessa, tá? Ao lado da família, o Meia visitou santuários religiosos na província de San Juan, incluindo o da defunta Correia e o do Santo das Causas Justas e Urgentes. Ele posou com a camisa 16 usada no Mundial. Durante a viagem também atendeu fãs com fotos e autógrafos. Na campanha da Argentina ele disputou 5 partidas e somou 243 minutos em campo. Então o Thiago Almada já chegou, já está na Argentina. A gente falou para vocês que ele ia curtir uns dias, né, ia passear, ia ficar um pouco com a família, ia passar um tempo na Argentina para depois pensar em pintar no Rio de Janeiro, fazer ali exame médico e tudo mais, mas que ele ia para a Argentina primeiro. Foi uma informação que a gente trouxe, mas tá tudo caminhando, gente. Os acertos, as coisas estão se acertando. Eu, sinceramente, acho que o Almada em breve vai ser anunciado. Meus amigos, o Flamengo joga amanhã com São Paulo Maracanã, expectativa de casa cheia, de, cara, recorde do Brasileirão, chance grande de recorde do Brasileirão, e a gente pode ter o retorno do Léo Ortiz, tá? A boa notícia é que o zagueiro voltou a treinar aí normalmente com o restante do elenco e deu um passo importante nessa recuperação. Não sei se começa jogando, mas relacionado, entrando em algum momento do jogo é possível, tá? A expectativa é que ele volte então a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, e aí ele é considerado aí, óbvio, né, peça importante no sistema defensivo do Flamengo, tem ali a dupla Leléo, já que a gente sabe que, cara, uma das melhores do país, ou talvez da América. Seu retorno aumenta aí também as opções do treinador, que está bem servido, né? João Vitor, Vitão, o Flamengo está bem servido, tem o Danilo também, subiu o Danilo, pois é, tem o Danilo também. Então o Flamengo ganha mais uma opção. Léo Ortiz, cara, que passou a intertemporada inteira se recuperando lá em Portugal, ainda não estava bem quando voltou, mas que a gente sabe que é peça aí importantíssima, um jogador aí que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e que vai ser muito importante que esteja recuperado, principalmente para os jogos da Libertadores e para os jogos aí do Brasileirão. Contamos muito com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. Léo Pereira, que a gente tem acompanhado aí, as notícias têm saído, então falando da dupla Leléo, né? Já que a gente falou do Léo Ortiz estar recuperado, o Léo Pereira
segue aí sendo especulado no Besiktas, tá? Então, a informação que saiu é que o jogador interessa realmente ao Besiktas e que já teria acertado as situações aí de valores e tudo mais com o Besiktas da Turquia. Olha só essa notícia aqui que eu vou trazer para vocês. Aqui. Vamos lá, vou abrir aqui agora. O Besiktas da Turquia avançou na tentativa de contratar o Léo Pereira e teria chegado a um acordo com o zagueiro do Flamengo. A informação foi divulgada pela imprensa turca, tá? E repercutida pelo jornal português Record, o Diário Record. Com o acerto encaminhado com o jogador, o clube turco pretende iniciar as negociações com o Flamengo. No entanto, a diretoria do Flamengo faz jogo duro e não pretende facilitar a saída de nenhum jogador do elenco principal, principalmente zagueiros, tá? E aí tem a situação que já está negociando com o Léo Pereira uma renovação com uma valorização salarial, tá? Por mais 2 temporadas. E aí o Flamengo, óbvio, não vai querer perder jogadores do elenco principal, já sabe que vai ter aí gente tentando pulgar, e aí é multa, né? A multa não é cara, tentar tirar o pulgar, vão tentar contratar o Everton Araújo, o Flamengo tem que segurar os seus zagueiros, não tem jeito, porque vai precisar muito nessa temporada. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!